Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa última live do mês, essa maratona de lives que nós tivemos. Estou muito feliz porque nós estamos na reta final e hoje eu tenho a alegria de receber a pastora Cassandra, lá de Londres. Ela está longe da gente, ela está lá na Inglaterra e ela vai nos contar quais foram os planos do Senhor para a vida dela, como que Deus agiu na vida dela para levá-la até a terra da rainha. E ela é uma princesa, né? Uma princesa vivendo na terra da rainha, para onde Deus a levou. Ela vai contar tudo pra gente. Vai contar como é viver lá, a nova história que Deus deu para ela. Sejam todos bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui. E hoje nós iremos nos alegrar com a história da pastora Cassandra. Da onde vocês estão falando? Digitando? Manda um tchauzinho aí, manda o local da onde você é. Bianca, que o Senhor te abençoe. Fica conosco, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Belo Horizonte, Dani. São Manuel. Tem gente de longe, cadê o pessoal? Olha, de Pernambuco, de São Paulo. Eu estou aqui nos Estados Unidos, estou longe de vocês. Cosmópolis, São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós seremos muito abençoados com a história da pastora Cassandra, que está lá na terra da rainha, lá na Inglaterra, lá no Reino Unido. Ela vai contar pra gente como é viver lá e o que Deus fez na vida dela, que levou ela para lá. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu desligar aqui o meu aparelho aqui e eu já vou chamá-la. Pastora Cassandra. Deixa eu chamá-la aqui. Pode entrar. Seja bem-vinda! Tudo bem, minha querida? Então, a gente já está aí costurando e deixa eu botar um filtrozinho aqui, porque eu cheguei tão corrida, não deu... Já te apresentei um pouquinho. Já falei que você está longe da gente, você está em Londres, aí na Inglaterra. Já está aí minha Seja mãe, bem-vinda. já está a Dani, que você comentou de Belo Horizonte, é a minha irmã, a única que eu tenho. Ai, que legal! Já, enquanto você estava fazendo a propaganda, eu já fui mandando os convites aí para todo mundo. Então vamos incentivar o pessoal, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco com a sua história hoje. Você que está nos assistindo, pega o aviãozinho que está embaixo da sua tela. Já manda para uma amiga, para um amigo especial, aquele que você quer que ouça a história da Cassandra, porque é impactante, gente. Oh, meu Deus. Prepara os corações, prepara os lencinhos, porque eu estou com meu lencinho aqui preparado. Porque é uma delícia ouvir o que Deus faz nas nossas vidas, como Ele muda totalmente a nossa história quando a gente entrega nas mãos dele. Eu falei hoje com o pessoal nos meus stories sobre o plano de Deus, porque o plano de Deus é perfeito. Nós fazemos muitos planos, mas quando a gente entrega as nossas vidas na mão dele, obedece, ele muda completamente. Seja bem-vinda, minha querida. Olha, quando foi me feito o convite, a nossa amiga em comum, né? E eu falei, meu Deus, como que vai ser? Porque eu tô numa agenda muito frenética, depois saí de férias
Eu falei, meu Deus, e a gente tinha marcado uma data anterior, né? E Foi. aí no dia ela me mandou mensagem, eu falei, não, mas ninguém me confirmou, então não é hoje. Fiquei preocupada, mas ainda bem que veio cair num dia que eu estou em casa, estou em Londres hoje, já me preparando para a minha agenda aí da semana. E quero te agradecer pelo convite, te Eu que te agradecer agradeço. pela oportunidade de fazer a minha história alcançar outras pessoas, porque para muita gente pode não ser muito, mas para mim, que sei de onde eu vim, sei o que eu passei, e hoje poder dividir tudo que Deus fez na minha vida é um privilégio, porque eu acho que eu tenho certeza que Deus não nos permite passar situações para que nós deixamos só para nós. Tem que servir de É testemunho. verdade. Então, É obrigada verdade. pela oportunidade, Para mim é obrigada uma pelo honra. carinho. É uma honra ter você aqui com a gente. Eu tenho Ai, meu certeza que o pessoal vai Deus, amar e vai ser muito edificante essa live, em nome de eu Jesus. Então, creio, eu começa creio. me contando como que foi a sua infância lá no Brasil. Me conta um pouco sobre como você conheceu a Jesus, o que que o evangelho representou para você na sua infância. Vamos voltar lá no tempo. Conta pra gente, Cassandra. Vamos voltar lá no tempo. Bom, eu vim de uma cidade muito pequena. Quando eu saí da minha cidade, ela girava em torno de 20 mil habitantes. Eu nasci em Almenara, no Vale do Jequitinhonha. E eu morro de rir, porque tem muita gente que tem vergonha disso. Porque é uma cidade tida como Vale da Pobreza. Mas eu cresci num ambiente de muita fartura. Eu cresci num ambiente que eu nunca passei pelas coisas que eu sei que tem lá, né? Mas eu cresci num ambiente de muita fartura de oração, muita fartura de Deus na minha casa. Então, eu cresci nesse meio. Eu não sei quando eu aceitei Jesus, porque que eu me lembre, eu já nasci ali introduzida com o Senhor. Minha mãe, que está aí na live, acredito que está, ela não tem muita paciência, mas ela assiste. E o que eu lembro da minha casa era muitos pastores, muitos presbíteros, muitos missionários, e era reuniões de oração constantemente. Quando não tinha culto, estavam na minha casa orando. E no monte, eu sou de monte desde muito pequena. Eu tenho uma particularidade com o monte muito grande. Então, eu cresci nesse ambiente. A gente brincava de culto, a gente era da escola dominical de domingo de manhã, aquele livrinho, né, que tinha de escola dominical. A revistinha, né? Naquela época nós éramos muito bem disciplinados, porque não se andava na igreja, não se mascava chiclete, não conversava, Verdade. não, um olhar da minha mãe já me dizia o que ia acontecer. Então, eu O cresci meu nesse pai, ambiente. Cassandra, ele olhava do altar para nós, os filhos. Quando ele olhava assim, menina, mas era um medo que a gente tinha, que a gente ficava quietinho, só no Exatamente. olhar dele. Exatamente. Então, assim, eu nasci na quadrangular. Minha mãe foi uma das mulheres que começou a quadrangular na minha cidade, e ela ficava ali responsável de receber os novos pastores, porque tinha muito aquela transição, né? Que hoje acontece, mas um pouco menos. Então, o pastor Paulo, que é vivo, que graças a Deus tem um carinho enorme por mim e eu por ele, que foi quem me batizou. Eu me batizei aos 12 anos de idade. E eu lembro que eu dava muito trabalho na igreja, porque eu queria fazer tudo. Eu nasci nesse meio de, se é para decorar, eu estava lá, se era para pintar, eu estava lá, se era para fazer mutirão, para construir, eu estava lá. E eu nasci nesse meio. A minha infância foi toda regida em torno do evangelho. Eu aprendi muito. A minha mãe fez grandes congressos na minha cidade. Naquela época, os congressos eram feitos em escolas, né? Não era hoje igual as convenções
luxuosas de hotéis, não. Naquela época se hospedavam na escola, era aquela coisa mais assim, aconchegante, eu digo assim, né? Era o que tínhamos também na época. Então, eu cresci nesse meio. Eu cresci vendo Deus falar. Eu sou pentecostal. Hoje, claro, a gente vai aí adquirindo conhecimento, mas eu ainda creio que Deus fala através de profecia, eu ainda creio que Deus revela, eu ainda creio que Deus exalta. Eu sou dessa linha aí. E cresci nesse ambiente. Eu não tenho muitas lembranças de coisas seculares, porque eu dei trabalho na escola, porque eu não gostava muito de estudar. Mas, graças a Deus, eu fui bem sucedida, mesmo dando trabalho na escola. Deus é fiel, né? Deus cuida de nós. Deus cuida. E eu cresci nesse meio. Minha infância foi o Senhor. Foi toda ela regida pelo Senhor. Eu fui líder de adolescentes, eu era ajudadora do pastor Clarindo, que era líder, foi meu líder de jovens, e ele fala que eu dei muito trabalho para ele, porque eu queria fazer junto com ele, né? Mas eu tinha 15, ele já tinha 30 e poucos anos. E eu cresci nesse meio de homens e mulheres com... Eu me lembro de uma irmã Romilda, que ela já faleceu, e é uma mulher que me marcou muito, porque as reuniões de oração eram na minha casa ou eram na casa dela. E eu era muito amiga das filhas dela. Hoje a gente não tem mais contato e tal, mas eu me lembro de coisas pontuais assim. E foi uma infância muito feliz. Eu não deixei de viver nada que hoje não me faça bem, porque eu acho que foi a base da minha criação. Foi a base de tudo, foi o Senhor. Seus pais cuidavam já de igreja, seus pais já trabalhavam com ministério. Sim. O meu pai, ele deu umas escorregadas, né? E aí minha mãe praticamente criou eu e a minha irmã sozinha. A minha mãe tem uma história muito peculiar, porque ela decidiu estudar depois que meu pai saiu de casa. E aí ela trabalhava na cantina e era secretária da escola. E aí um dia ela disse assim: olha, filha, mamãe, eu vou resolver estudar, fazer faculdade, porque ela queria crescer. E aí eu falei: poxa vida, vai ser difícil, né? E eu já tinha muito entendimento, eu amadureci muito rápido. E aí minha mãe fez pedagogia e estudou, fez pedagogia. Hoje, graças a Deus, ela já se aposentou, né? Tá terminando agora um segundo cargo que ela tem. Então, assim, mas meu pai é uma figura sempre presente. Porém, o meu pai era o cara da noite. Ele não morreu desviado, graças a Deus, antes dele falecer. Ele veio para o Senhor, ele voltou para o Senhor. Mas o meu pai era assim, ele queria ser cantor. E aí ele não conseguiu na igreja, foi para o secular e ficou nessa transição, enfim. E aí acho que quando ele se firmou, o Senhor levou para não perdê-lo de novo. Entendi. Ele Entendeu? faz Mas isso mesmo. Eu creio nisso. Você teve dificuldades? Você teve dificuldades para estudar na sua juventude? Como que foi esse processo? Eu sempre estudei em escola pública, sempre. E aí, aos 18 anos, entre 17 e 18 anos, porque assim, eu sempre fui uma mulher empreendedora. Com 15 anos, eu já entregava marmita, porque no interior tinha aquela coisa de fazer marmita, arroz, feijão, tarará, tarará. Então, assim, aos 15 anos, eu cismei que queria trabalhar. E montei meu próprio negócio em casa e já entregava, minha mãe me ajudava, e eu já entregava marmita. Eu sempre gostei de ser uma mulher independente. Eu nunca fiquei esperando a banda passar, sabe? Aquela coisa assim, não, eu sempre fui de correr atrás. E aí eu comecei a fazer marmita com 15 anos, mas isso estava me atrapalhando na escola, porque eu estava
acordava muito cedo e não absorvia muito bem. E aí minha mãe fez eu parar e não me deixou mais, enfim. E aí, aos 17, por 18 anos, eu resolvi migrar para Belo Horizonte. E eu falei, olha, eu vou embora, eu vou estudar. E aí, assim, minha mãe não tinha condição de pagar escola, lugar para morar e comida. Então, minha mãe pagava para mim o lugar para eu morar, que eu morei num pensionato da Celina, que até hoje existe, e Uau! fiquei ali muito tempo. E eu fazia unha no salão e depilação para comer e pagar os meus estudos. Então, assim, Guerreira. Sempre foi não guerreira. foi nada fácil, porque a história né, eu estou fazendo um resumo aqui. E aí eu fiquei, estudei, consegui não terminei a faculdade, mas eu consegui ir até um tempo, porque depois eu conheci o meu marido, me casei, tive filho, aí interrompi. Depois eu voltei para a faculdade, mas aí já não tinha aquele entusiasmo todo, né? Mas aí, no meio disso, eu me envolvi com a política. E aí, eu não posso dizer que foi sorte, porque a minha vida tinha um Senhor. E quem tem o Senhor não tem sorte, tem o Senhor, né? E eu fui bem sucedida assim, nas secretarias que eu estive, nas prefeituras que eu estive. É, eu, eu gostava desse mundo, só que esse mundo ele não condiz com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Então chega um momento que você tem que escolher, né? Ou uma coisa ou outra. E aí eu fiquei por muito tempo cuidando da minha família, cuidando dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, a Gabriela de 17 anos hoje e o Arthur de 13. O pai deles era um homem bem sucedido, né? Porém era extremamente ciumento, extremamente possessivo, e foi um casamento que não foi no propósito do Senhor, não era um homem cristão, e eu digo isso muito às moças que estão me ouvindo, por favor, pensem muito bem na escolha que vão fazer, porque isso influi diretamente na sua vida. E não foi um casamento fácil, não foi um casamento bem sucedido, porque era alegria entre dores. E isso não é o que Deus tem para nós, porque Deus tem plenitude. Ele tem para nós êxito 100% naquilo que nós vamos fazer. Então, eu digo sempre: se não profere a tua fé, sai fora. Se não quer ir para Jesus, sai fora, porque tem muito lobinho vestido de ovelha. E E no final, quando você né? o conheceu, o que as pessoas falavam? Elas incentivavam ou elas não aprovavam A o seu primeira namoro? coisa que eu fiz foi levar para minha mãe. E boca de mãe, você sabe como é que é. A minha mãe cantou toda a bola, mas a minha mãe, ela sempre respeitou as nossas escolhas, embora deixando claro a posição dela. E ela é assim até hoje. Mas, sabe, na verdade, eu procurava um colo. E no momento que ele apareceu, eu tive colo. Então, aí você, né, você se envolve, você se encanta, e ele me pediu um casamento né, para ficarmos juntos muito rápido, e as coisas foram acontecendo, e assim, viagens, aquelas coisas que vêm mesmo para te envolver, né? Para te segurar. Para te segurar. E aí foi. Mas eu nunca fui muito também de ouvir as pessoas, sabe? Eu sou muito determinada naquilo que eu quero. Seja para o bem, seja para o mal, mas tem uma coisa que eu não paro, é para ouvir o que estão falando. Eu nunca paro para ouvir o que estão falando. Seja positivo ou negativo, eu não paro. Eu sou muito focada. Então, eu não ouvi muito. Eu queria aquilo ali, porque também era uma forma de eu ter um pouco mais de estabilidade,
né? Porque ele já morava em Belo Horizonte, ele foi para Almenara fazer o aeroporto da minha cidade, e aí, enfim, foi tudo assim que aconteceu. Então, é aquela coisa de menina do interior que se encanta, enfim, foi mais ou menos assim essa história. Uau! Mas foi trágico. Mas e como aí aconteceu uma separação de vocês? Ele foi embora, é Aconteceu isso? porque aconteceu que no meio do caminho, eu era sempre fui crente, eu não me desviei, mas aí você fica naquela, né? Um dia você não vai, no outro dia também você não vai, no outro dia, enfim. E nós nos separamos. Só que antes de nos separarmos, ele começou a proibir que eu fosse para a igreja. Ele começou a proibir que eu tivesse reunião de oração em casa. Ele chegou a colocar pastores para fora da minha casa. E assim, eu me lembro, a minha irmã, acho que está aí na live, ela lembra um pouco disso, porque ela estudava e morava comigo nessa época. E a gente sempre orando e pedindo para o Senhor mudar a história. E as coisas que o Senhor dizia era que se não tivesse mudança, ele ia tratar, né? Mas a gente pede misericórdia e pede ao Senhor para cuidar. Bom, final de contas, teve uma vez que ele me agrediu e me agrediu muito, e aí, inevitavelmente, a justiça teve que entrar, né? E ele ficou impedido de se aproximar de mim, né? E aí, depois disso tudo, a gente descobre traições, aí já tinha uma outra mulher, enfim. Bom, foi uma época bem sofrida, foi uma época de muita dor, mas o tempo todo o Senhor cuidou e o Senhor, ele sempre dizia que ia refazer a minha história. Uau! E eu nessa época, é muito engraçado, porque na época da minha dor, foi uma das dores mais difíceis, porque você tem uma casa, você tem um castelo e de repente tudo acaba. E você se vê com 2 filhos, tendo que cuidar, e nem sempre é dinheiro, é nem sempre é estrutura, porque eu nunca fiquei na rua, nunca passei fome, nunca faltou nada, muito pelo contrário, ele me deixou razoavelmente bem, estável, mas não era a mesma coisa, né? E aí eu falei, agora é o momento, agora é a hora de colocar tudo na mão do Senhor. E aí, o que, que eu fui fazer? Eu fui viver o ministério. Então, eu comecei quebrando a minha carne. Eu fiquei 1 ano vestida de pano de saco. Eu fiquei 1 ano andando descalço. E eu fiquei 1 ano e tal fazendo comida para morador de rua toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Jesus! É Só que forte. aí, no meio disso tudo, minha mãe vem para Belo Horizonte operar a vesícula e descobre que estava com câncer. E aí eu fiquei desesperada. A minha irmã falando, foi mesmo. Eu fiquei desesperada, porque eu já não tinha mais uma estrutura e eu ainda tinha uma mãe doente que o Senhor não me falava se ia. Era fácil para comprar roupa para ela, é verdade. Eu tinha boutique, então eu vestia o que eu queria e era uma vida assim confortável. Bem, minha mãe adoece, eu continuo cuidando dela e cuidando do meu ministério, e o Senhor começa a dizer que ia levar o pai das crianças. E aí a gente não se falava, a gente só falava através dos advogados ou através de alguém que, né, porque ele não podia. Só que aí ele adoeceu. E quando ele adoeceu, eu me lembro que a minha filhinha chegou para mim e falou: Mãe, vai lá ver o meu pai, eu só confio em você. E aí eu cheguei no hospital, é uma história bem peculiar. Eu cheguei no hospital, a outra mulher que ele já estava com ela estava lá. E aí a vontade que você tem é de voltar para trás, porque a carne diz assim: deixa se lascar para lá. Mas aí a mulher de Deus tem que olhar e falar assim: o que você precisa?
E eu me lembro que ele olhou para mim e disse assim: eu não quero nada de você. E aí, quando eu estava indo embora, a mulher que estava com ele disse assim: não, você pode cuidar, porque eu não vou cuidar. Foi exatamente assim. Uau. E aí, a partir daquele momento, eu contratei uma enfermeira, eu voltei a ser esposa, contratei uma enfermeira e fui cuidar dele dentro do hospital até que ele saísse. Dentro do hospital, ele me pediu perdão de joelho e falou para mim que ele, é uma história que me deixa um pouco emocionada, que ele não merecia tanta bondade. Só que eu tinha que fazer primeiro pelas crianças. Primeiro porque eu tinha uma dívida de gratidão, porque foi uma pessoa que ele não foi só ruim para mim. Eu tive momentos de alegria, ele realizou muitos sonhos. E eu era grata. E dentro dessa gratidão não cabia, porque se a gente faz por alguém que a gente não conhece, imagina por alguém que é o pai dos seus filhos. É verdade. E eu nunca na minha vida imaginei que eu ia conseguir, mas eu sempre fui muito amorosa, eu não queria retribuir o mal com o mal, porque o Senhor diz para a gente perdoar 70 vezes 7. E eu decidi perdoar. Bom, eu tinha um ex-marido que estava doente, eu tinha uma mãe que estava doente, eu estava desempregada e eu estava completamente disposta a viver aquilo que Deus tinha para mim. E o tempo passou, ele se recuperou, depois ele faleceu, e minha mãe também passou o tempo. Oh, meu Deus, minha amiga Gabi está aí dizendo que eu sou muito amorosa, essa me conhece bastante. E aí, eu falei, Senhor, um dia eu fiz um trato com o Senhor, eu falei no pé da minha cama, eu falei, Deus, olha, eu quero que o Senhor mude a minha história, mas eu não quero viver uma história normal, não. Eu não sou essa mulher coitadinha que vai ficar chorando porque o marido morreu, porque a mãe está doente. Eu não quero contar essas histórias, não. Isso que é fé. E você viveu, né? Você viveu o extraordinário. Gente, vocês precisam ficar até o final, só está na metade dessa história. Eu não quero ser coitadinha. Não quero, não vou, não mereço. Não, 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 não. E aí, no meio dessa história toda, uma pastora Cida, que foi aonde eu fui consagrada pastora na igreja dela, ela disse assim: pastora, tem um pastor lá na Europa que é sua cara, eu não sei se ele é de Portugal, de não sei de onde. E eu tinha colocado na minha cabeça que eu não queria casar, eu não queria nenhum relacionamento, porque aparecia um ou outro. Aí minha mãe até lembra que uma vez eu conheci um rapaz e eu vi que ele estava, não era rapaz, era um homem, né? Ele estava meio que vestidinho de ovelha, mas eu via um lobinho ali no fundo, e aí eu botei ele para correr, enfim. E aí ela falou do pastor Cláudio. Eu falei, pastor Cláudio, esses homens que moram fora, nem conheço, não vou, nem coloquei isso no meu coração também, não. E aí passou o tempo, passou o tempo, passou o tempo, e ela sempre falava dele, sempre falava dele. Pastora, dá uma chance pro pastor, e não sei o quê, e tarará, aquelas coisas, né? E aí um dia nós trocamos e-mail, porque eu falei, eu não vou dar meu telefone para ele, eu vou dar meu e-mail. E aí ele começou a me mandar umas apostilas de estudo mesmo, sabe? Meu marido, ele tem muito conhecimento bíblico. E ele não gosta que diz que ele é teólogo, mas ele ele é peculiar em conhecer a palavra do Senhor. Ele mostra umas coisas para gente que só lendo você não consegue ver. Enfim, é um dom que Deus deu para ele. Eu falo que Deus deu para ele o dom da palavra e para mim o dom do amor, sabe? Porque é um casamento meio que assim. E aí, um dia eu cheguei em casa, estavam os meus 2 filhos deitados na cama, com o meu laptop aberto na cama, conversando com ele por vídeo, porque o meu e-mail na época era o Skype. E aí ele me viu online, mas não era eu, e começou a conversar com as crianças. Menina, mas eu dei um escândalo, porque eu achava aquilo o cúmulo do absurdo. Uau. Bom, resumindo a história, briguei com ele, briguei com a pastora, briguei com todo mundo, que eu sou muito bravinha.
E aí, Jesus já trabalhou bastante, mas eu ainda continuo meio que brava. E aí, paramos de nos falar, mas depois alguma coisa mudou, porque Deus começou a falar demais. Que ia me... Todo mundo que eu ia orar via uma aliança no meu dedo. Meu Deus, mas que aliança? E é aliança, para que aliança? E essas coisas de aliança, né? E parece que quando você não quer, aí é que Deus quer. Ele trabalha realmente na contramão. E aí, aliança, aliança e aliança. Bom, aí me falaram assim: ó, vai no culto de quarta-feira da irmã Rosinha, porque se a irmã Rosinha falar, pronto. Aí lá foi eu, andei uma distância e fui no culto da irmã Rosinha, em outra cidade, não era em Belo Horizonte. Quando eu cheguei lá, a irmã Rosinha realmente era bem baixinha, bem pequenininha, e eu tenho 1,80 m. E aí a irmã Rosinha falou para mim assim, que Deus falava com ela que para que eu estava temando de receber aquilo que ele tinha, e taranã, e taranã, lavou a minha cara. Eu falei, eu vou ter que olhar para esse homem diferente. Tá bom. E aí comecei a orar, a minha mãe começou a orar, e minha mãe em casa comigo, fazendo o tratamento dela. E aí ele falou para mim um dia assim, eu vou para o Brasil. Aí eu disse para ele, pode vir, o Brasil você é brasileiro, né? Aí ele falou, não, eu estou indo para o Brasil para me casar com você. Meu Deus! Mesmo assim. Aí eu falei, olha, para casar comigo vai ser difícil. Aí ele falou, não, Deus já me falou que você é minha esposa e eu acredito no que Deus está falando. Tá bom. Se Deus falou, manda ele falar comigo também, porque para mim ele não falou nada. E bom, enfim, resumindo, porque senão não vai dar tempo, ele foi para o Brasil, a gente se conheceu melhor. Bel, beijo! A gente se casou. Ele foi para o Brasil, a gente se conheceu e a gente se casou. Uau! Dei um trabalho danado para ele. Como eu já te contei, eu vim para ver, né, gente? O povo sai de lá para a Europa para casar com os outros. Só quando é de Deus. Só quando é de Deus, hein? Não se iluda. E aí foi um alvoroço, porque a minha família não queria. Muita gente da minha família não achou. E aquela proteção, né? E enfim. E aí eu vim para cá. Nos casamos, eu falei, ó, minha mãe recuperou, graças a Deus. Graças a Deus. E tá vendendo saúde hoje em dia, e ela ficou cuidando dos meus filhos. Aí eu vim para ver como é que era e tal, né? Porque, meu Deus, máximo que eu viajava o Brasil, mas eu não tinha perspectiva nenhuma de sair do Brasil, nada, era zero. Eu amo o Brasil, faz muita falta. Por mais que Deus mudou a história, que Deus fez e aconteceu, eu ainda amo o Brasil, né? E aí eu não tinha perspectiva. E eu vim para cá, conheci, odiei, para falar a verdade, não gostava. Oh, meu Deus, eu não queria nada nesse país, eu não queria nada, era muito frio. Não. O povo era muito estranho, a comida cheirava mal. Gabi lembra porque eu fui embora e Gabi ficou subindo um monte comigo para Deus responder se era para eu voltar. E foi, Gabi está aqui, ó, testemunha. E aí eu não Você foi para o Brasil, então? Você deixou seu marido na Europa e foi embora para o Brasil? Falei para ele exatamente assim: se você quiser o casamento de novo, olha lá, não queria mesmo. Se você me quiser de volta, você vai para o Brasil. Eu não venho, eu não volto. E deixei ele aqui e fui embora. Só que aí ele ficou aqui orando e eu lá orando. A gente não se separou, mas a gente definiu que eu não queria viver aqui. Só que a regra é que a mulher siga o marido. Você casa para seguir, você não casa para mandar, né? Mas aí, quando você não tem discernimento, e nessa época eu achava que eu era dona de mim, que marido não ia fazer nem acontecer, bom, o Senhor foi lá e quebrou minha carinha e disse assim, é para voltar. E aí, nós foi mesmo, olha, a Gabi tá contando aí, vigília no monte, eu e ela.
várias noites, todas as Meu noites. Deus. E aí Deus falava comigo que era para eu voltar, que era para eu voltar, que era para eu voltar, que o plano dele era que... Bom, eu voltei. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E o meu marido já era guia turístico, ele é guia turístico em Londres há 16 anos. Mas ele trabalhava para outras agências. E aí um dia a gente sentou e conversou e eu falei para ele, por que a gente não abre a nossa própria agência? Aí ele olhou para mim, não sei, dá muito trabalho, não sei o quê, e dá mesmo, é muito custo, é muito imposto, é muito tudo. Só que aí eu fui chefe de cozinha aqui, trabalhei 2 anos como chefe de cozinha, fui bem sucedida, graças a Deus, cheguei a trabalhar na embaixada do Brasil, na casa do embaixador, cozinhei para o Lula, cozinhei para um monte de celebridade, mas o Senhor sempre dizia que eu ia trabalhar e ter algo meu. E eu sempre achei mesmo que era restaurante, porque eu fui bem sucedida. Mas aí o Senhor me leva para o lado, pro que é dele, que foi ele que fez. Né? Então, o Cláudio, ele é guia turístico, a gente abriu a nossa empresa e hoje nós temos 2 anos de empresa e já ganhamos, em um ano a gente ganhou o prêmio de melhor empresa de City Tour e Transfer da Inglaterra. Um ano o Senhor... A gente hoje, no meio dessa pandemia, a gente hoje tem uma agenda que, se eu te falar que eu não tenho vaga até final de outubro, eu não tenho vaga para nada, para viagens, nem para passeio. Eu vou ter que terceirizar, eu não consigo atender. A nossa agenda hoje está lotada. O Senhor, ele não só mudou a minha história familiar, porque os meus filhos hoje têm um pai que tem horas que eu acho que eu sou a madrasta, juro para você. E tem horas que eu acho que eu estou sobrando, porque é meu pai, não pode falar desse pai, o Senhor restituiu, a minha família, eu não tenho o que falar, eu não tenho o que... Sabe, claro, a gente briga já na quarentena, eu queria separar, porque é difícil. Só que é aquela fase que você está com os nervos à flor da pele, mas no fundo, você sabe que Deus fez, restituiu emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Eu hoje, assim, eu não sou uma mulher de luxo, eu sou uma mulher eu tenho alguns luxos, mas eu sei de onde eu saí, eu sei da minha raiz. E eu não penso hoje em riqueza, eu penso em ter uma vida compatível com aquilo que o Senhor quer para mim. Se o Senhor quiser me dar, Ele me dá. Se Ele também não quiser... Sabe aquela coisa do apóstolo Paulo? Eu aprendi a viver na escassez e aprendi a viver na bonança. Aonde Deus tocar, eu estou dançando. Eu acho muito engraçado, porque às vezes as pessoas... Eu fiz uma viagem agora e eu passei por 5 países. Uma viagem de família. E aí eu via nos comentários as pessoas dizer, Rica, nossa, um dia eu... Gente, eu vim do Vale do Jequitinhonha, eu fui criada sem pai, minha mãe não tem raiz de avô, não tem um avô rico, fazendeiro. Eu só tive fé, eu só depositei a minha vida na mão do Senhor. Amém. Glória a Deus. Deixei Ele regir. Foi difícil, glória a Deus. Foi a renúncia, eu tive que largar a família, eu tive que largar pai, eu tive que largar a mãe, eu larguei a minha irmã, eu só tenho uma irmã que está aí, e que eu amo muito. A minha mãe e a minha irmã são, para mim, os maiores tesouros, mas o Senhor quis nos separar. E eu sinto muita falta, eu sinto muita saudade, mas eu decidi viver o propósito de Deus. Amém. E esse ano eu não consegui ir no Brasil, mas a minha irmã veio e a gente tem uma combinação.
Quando eu não puder ir, eles vão vir, porque eu não quero viver uma vida e depois visitar no leito de morte. Eu não quero, sabe? Eu quero dar assistência. E eu vou para o Brasil. As pessoas me cobram muito o ministério. Eu tenho um ministério de mulheres, eu cuido de mulheres, independente se é católica, se é romena, se é santa, se é demoniada. Eu não quero saber se precisa de uma palavra, de uma oração. Eu tô numa fase que eu vou mudar agora, eu vou migrar e vou viver o meu ministério. Glória a Deus. Através de um projeto meu que está engavetado, mas que o Senhor tem dito, hoje mesmo ele usou um pastor para me dizer que vai acontecer, e eu estou com muita alegria no meu coração, porque a minha empresa vai gerar frutos para que o projeto de Deus se concretize. Amém, glória a Deus. Eu não quero nada para mim prosperar, eu quero que o reino de Deus seja feito através daquilo que ele me der. Amém. Então, eu quero dizer para quem estiver me ouvindo, a história é forte, o sacrifício foi muito grande, a renúncia foi dolorosa, mas não deixe de viver a história que ele projetou. Amém. Porque quando ele projeta, você postou uma frase, foi muito engraçado, que eu já tinha escolhido ela, um texto, lá em Jeremias 29:11. E Deus fala assim, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Amém. Diz o Senhor, planos de fazer prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso é o que o Senhor tem para nós. E a gente vê, muitas das vezes, pessoas desanimadas, pessoas tristes, frustradas, porque querem viver aquilo que Deus não tem. Então, quando nós depositamos nas mãos dele aquilo que ele tem para nós, é uma vida de plenitude. Pastora, hoje não me falta nada. Eu estou falando em todas as áreas, não é no financeiro. Eu não consigo ver alguém que está precisando de comida. Ninguém passa fome perto de mim, eu não deixo. Se eu souber, eu tiro da minha casa e levo, se eu não tiver como comprar. Eu não deixo ninguém sair sem uma palavra. O que eu tenho trabalhado não tem sido brincadeira, mas o que eu tenho evangelizado dentro dos meus carros é extraordinário, porque eu vejo eu dando frutos aonde é improvável de ter frutos, mas eu não consigo não falar de Jesus. Jesus é a minha vida. Eu não troco Jesus por nada. Os seus clientes, eles vão conhecendo Londres, vão conhecendo aí a Inglaterra e Jesus também. E Jesus também. E olha, eu vou te falar que a maioria dos meus clientes, a maioria são desviados. São pessoas que conheceram Jesus e estão afastadas. E isso me faz ainda entender que ali tem um propósito e eu não abro mão de falar de Jesus. Eu tenho uma amiga, ela está até chegando, e ela falou assim para mim outro dia, ela disse assim, se eu te falar a minha religião... E eu não estou preocupada em religião, eu não estou preocupada de onde você veio. Eu só quero te apresentar o meu Jesus, aquele que mudou a minha vida, aquele que mudou a minha história, aquele que tirou aquela menina lá do Vale do Jequitinhonha, cheia de sonhos, cheia de projetos, cheia de coisas para viver, e trouxe para um país que é o sonho de muita gente. Eu sou completamente legalizada aqui, a minha empresa é totalmente legalizada aqui, e hoje eu só quero falar de Jesus. Eu só quero falar de Jesus. Se você disser para mim, pastora, qual é o seu sonho? Eu não sonho em ter uma igreja grande, eu não sonho em ter
altares para pregar. Eu recebo vários convites, eu recebo várias propostas, mas eu quero dar frutos aonde eu estou. E Amém. eu só quero falar de Jesus, não importa se tiver muita gente, se tiver pouca gente, se tiver altar, se não tiver altar, se tiver luz, se tiver microfone. Eu só quero que conheçam Jesus. E eu tento levar a minha vida muito pautada naquilo que eu quero pregar. Então, às vezes falam comigo, mas você é uma pastora diferente. E eu não me importo de se ele fez diferença. E não sou melhor que ninguém, não sou mais que ninguém. Eu só sou uma menina que depositou a fé e todos os sonhos na mão daquele que tudo pode. Amém. Essa é a minha história. Claro que eu resumi, claro que eu limitei, porque a gente não tem muito tempo, mas essa é a minha história. Glória a Deus. Hoje, seus projetos atuais são qual, pastora? Então, esse ano eu tinha um projeto eu tenho um projeto de lançar uma produtora. Eu já compartilhei isso com poucas pessoas e eu já fiz alguns eventos aqui, né? Parece que não, tem 5 anos de Inglaterra e eu tenho um conhecimento muito grande. Eu tenho muita gente que eu conheço. Não sei como que é isso, mas a Aline está aí, minha linda, minha parceira, minha amiga. E eu fico tão feliz de vê-la aqui. A gente tem uma história. Eu quero muito montar uma produtora de eventos evangélicos. Esse país ele precisa de Jesus. Amém. Só que aqui eu vejo muitas pessoas muito na sua caixinha, sabe? E eu não quero caixinha, eu não quero limite, eu não quero parede, eu não estou preocupada com placa, eu quero fazer. Olha lá, a Bel já está. Bel, vamos embora. E eu vou te falar uma coisa, eu já tive muitos convites seculares para trabalhar com produtoras aqui. Oh, minha mãe, muito lindo tudo que Deus fez. A minha mãe e minha filha está aí também, a Gabi. Então, o projeto agora é essa produtora. Eu vou lutar por ela, sabe? Eu quero quebrar tabus, eu quero pegar Trafalgar Square, que é a maior praça de Londres, e fazer ali uma marcha para Jesus. Porque se tem lá eventos grandes como Orgulho Gay, tem lá indianos, tem lá paquistaneses, eu também quero os protestantes. Amém. Lá, o povo de Deus naquele Glória lugar, a Deus. sabe? Eu sonho com isso. Eu sonho Glória com a isso. Deus. E o projeto agora é esse. Ai, que bênção. É uma produtora. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque você é muito guerreira, muito guerreira. Pensa grande, uma mulher inteligente. Que orgulho de você, pastora. Me diz aqui pra gente. Eu quero que você saia daí dos Estados Unidos e venha aqui ver isso. Eu vou mesmo. Vai ministrar aqui para nós. Em nome de Jesus, Deus vai preparar o dia certo. Esse desafio. Olha, acabou que acho que eu tomei o tempo todo, né? Imagina, vamos ver se tem pergunta aqui. Manda aí, gente. Ah, olha, não tem pergunta, mas tem elogios, tá vendo? Você é linda. Ah, meu Deus, obrigada. Um amor de pessoa. Para a gente finalizar, pastora, me diga, nos passa um conselho para mulheres que precisam saber que elas têm um propósito e que Deus tem algo para fazer na vida delas, porque muitas nem sabem que elas são uma princesa, né? E você está aí na terra da rainha, então no momento que eu já falei com você, eu já falei assim, eu quero que você valorize a mulher como uma princesa, assim como você é, como Deus mudou a sua história. Então, que você dê um conselho para todas elas que estão nos assistindo. Olha, o meu peculiar com Deus se chama fé. Eu tenho uma fé e eu acredito muito em mim.
porque eu sei quem me chamou, e aquele que me chamou me sustenta e me garante. Então, eu não tenho medo. Primeiro, não pode ter medo. Segundo, ousadia. Ousadia. Pega aquilo que Deus falou e vai embora. Segue, vai chorar, vai rir, vai se alegrar, vai se decepcionar, mas Ele está no controle. A Bíblia diz que quando Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, está na hora de ir para a terra prometida. A terra lança mel e leite. Moisés olha para o Senhor e fala: eu vou, mas aí Deus fala com ele: ó, minha presença é que vai, eu não vou, não. Aí Moisés falou: opa, peraí, se o senhor não vai, eu também não vou, ninguém sai daqui. A primeira coisa é pegar o projeto, pôr o Senhor na frente e romper. Eu sempre falo, irmão, esse dia eu brinquei com um amigo meu, eu falei, irmão, bota fé nisso, por favor. É porque as pessoas só olham aquilo que está no olhar. E a gente tem que ver o sobrenatural. Deus não faz nada materializado sem que ele faça primeiro no mundo espiritual. Então, a primeira coisa que eu pego é o projeto no mundo espiritual e materializo ele na minha mente. E aí eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Porque tem coisa que é só eu. Eu vi a pastora esses dias falar: Deus não vai orar por você, ninguém vai orar por você, não vai interceder por você, ninguém vai ler a Bíblia por você, ninguém vai crer por você. É você que tem que crer, e é você que tem Tem coisa que é você. Exatamente. Tem que ter fé em você também. Em você. Aí fica esperando fulano dizer se tá bom. Não, irmã, vai lá. Se não tiver bom hoje, amanhã com certeza vai estar melhor. Mas vai, faça alguma coisa. Amém. Alguma coisa tem que ser feita. Amém. Glória a Deus. Querida, que delícia conversar com você. A gente se anima, né? A gente é restaurado dentro de nós, realmente, todas as promessas de Deus, o vigor que precisa ser restaurado quando a gente ouve histórias igual a sua. Que bênção! Eu só tenho que te agradecer por ter participado comigo, e entrou mais perguntas aqui. Vamos ver. Vamos lá. Tá aqui, ó. Como faço para contratar os seus serviços em Londres, da sua empresa, da Universal Transfer? Vou deixar aqui para vocês, Universal Transfer. Na bio da minha bio lá tem a minha empresa, tem tudo que você precisa, tá bom? E a gente faz tudo muito personalizado, com muito amor, a gente coloca bastante amor no que nós vamos fazer. E minha amiga está chegando amanhã. Até amanhã. Beijo, Aline. E vai na bio que você vai achar tudo. Lá no Instagram da gente tem fotos, tem lá, ó, a Dani já escreveu aí, me adiantou. Isso. Procura aí que nós vamos fazer. A gente está recebendo muitos grupos que estão indo para Israel. Então, a gente vai fazer agora bastante aqui. Londres, Egito e Israel. A partir de março, eu já fechei alguns contratos. Delícia! Vai ter Londres, Egito e Israel. Vai ser top. Vai, eu creio. Deus vai preparar. Eu vou em uma das suas viagens aí. Ó, quero ver, hein? Eu vou. Quero ver. Vamos ver qual mais pergunta que tem aqui. Seu maior sonho você já falou dos seus projetos, né? Já. O meu maior sonho era viver o propósito de Deus. Eu vivo promessa. Eu acho que eu falo, eu não quero morrer, não estou com pressa. Mas eu posso dizer que eu vivi os planos de Deus, eu vivo a promessa de Deus todos os dias. Késia, é muito incrível. Até os amigos que eu peço para Deus, Ele me dá. Sabe quando você admira alguém e você vê ela... e você vê ela assim... Oh, Deus de detalhes!
Amigos, deixa eu te falar, eu olhei para o céu um pouco antes do lockdown acabar, eu olhei para o céu no monte e falei assim, ô vontade de viajar. Filha, 15 dias depois eu já estava com a agenda lotada de viagem, estou até hoje. Então, Glória a assim, Deus. é um negócio que eu não sei como é que ele me vê, eu sei que ele me vê, sabe? A minha amiga Luz, a pastora Luz, a apóstola, ela fala, amiga, você tem um negócio com esse Deus. Mas É isso muito nada mais é especial. do que acreditar, é fé, Amém. sabe? É Não fé. é nada de especial, é fé e obediência. É fé. Eu não tenho problema. Se você falar comigo assim, pastora, você vai ter 1 milhão de libras, eu vou. Se eu quiser, eu vou, porque eu ponho fé nisso, entendeu? Amém. É coisas assim que você acha que é inacreditável, mas se você crer, consegue. Eu só falo Amém. aquilo que eu vivo. Amém. Sabe o que eu fico muito feliz com Deus, pastora? É que Ele cuidou de mim também em todas essas lives e pessoas não puderam fazer comigo a live também, mas Ele encaminhou tudo. E o fato de você não ter conseguido naquela outra data e fazer hoje comigo o encerramento dessa maratona, para mim também foi motivos de muita alegria, porque contar a sua história, além de ser uma história de superação, é uma história de milagres vividos. E milagres realmente a gente não explica. O que você vive hoje, diante de tudo que você passou, e o quanto Deus está te levantando, o quanto você está sendo honrada e exaltada nessa terra aí, é algo assim maravilhoso. Tem que ser compartilhado mesmo. Nós vamos salvar essa live no nosso Instagram. Nós vamos salvar também no YouTube. E no YouTube, a pessoa vai poder compartilhar pelo WhatsApp, compartilhar para quem quiser, vai enviar pelo YouTube. Até amanhã já está salva lá, editada. E que Deus abençoe sua vida. Eu só tenho que te agradecer. Vamos continuar mantendo contato, porque grandes coisas o Senhor fará através de nós. Como eu te falei, né? A gente tem muitas coincidências. E eu louvo a Deus por ter te conhecido. Te amo muito. Muito obrigada por estar encerrando comigo essa maratona. Você deve ter o tempo aí, né? Tem 1 minuto. Já tem 1 minuto. Mas se não der tempo, eu te chamo no particular. Eu vou te chamar no particular. Tá bom. Tá bom? Um beijo. Obrigada mais te uma amo, vez viu? pela confiança. Obrigada. Tá bom? Deus obrigada. te abençoe. Pessoal, muito obrigada por vocês terem ficado conosco. Fiquem na paz. Família, que Deus abençoe. Gabi, beijo todo mundo. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.